Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre como começar uma loja de presentes. Eu comecei a minha tem um pouco mais de 2 anos e alguns meses. Agora em agosto faz 3. E na minha cabeça eu precisava ter muitas coisas, até mesmo para montar um catálogo que você vai precisar de um. Então eu quero falar desses pontos que eu aprendi e outros que você vai ter que fazer se acaso você quiser também começar uma loja de presentes. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa saber e comenta aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo ou o que você achou desse vídeo aqui, tá bom? Bom, e a primeira coisa que eu quero já deixar aqui muito pontuado é o catálogo. A primeira vez que eu montei era muito cansativo e demorava muito tempo. Eu ficava mais ou menos umas 3, 4 horas editando um catálogo. Você tem noção disso? Demorou muito tempo para eu perceber que eu tava gastando, né, entre aspas, muito tempo ali naquela função. E tinha outros meios para fazer isso, para ficar mais leve e mais rápido, né? E um dos pontos que eu aprendi, seguindo várias pessoas, então eu pegava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas não tem jeito, a gente se compara e a gente acaba percebendo o quanto as outras lojas têm, né, não só de ideias, não só de produtos. E aí eu achava que eu tinha que ter aquele estoque imenso para conseguir montar um catálogo legal, mas a verdade é que vai ser uma construção, tá? Então, o que a pessoa vende lá na região dela, com o ticket que ela tem, né, com o valor que ela consegue vender, talvez não seja a sua realidade, e isso não é errado. Isso é o correto, você ter essa percepção, né, do que vende lá, não significa que vai vender para você. Às vezes, o que a pessoa vende a R$50, você consegue vender por 60, tá? Então, vai ter essas diferenças e não se compare, tá? Ainda que você siga qualquer outra loja, não se compare. Pega ali uma noção, uma ideia e busca um padrão. E aí você tenta colocar esse padrão na sua loja também. Então, o primeiro ponto, o seu catálogo não precisa começar com milhares de presentes. Coloca uns 5 presentes e vai montando. Aos poucos, essa demanda vai aparecer para você, né? Não adianta falar que tem que ter só chocolate. E aí, o pessoal da sua região não come chocolate, prefere urso, um exemplo. Então, você vai ficar com aquele chocolate parado, sabe? Ou gosta de um tipo de chocolate, ou meio amargo, enfim. Então, você vai pegar o esquema ao longo dos dias, das vendas e dos contatos que você for tendo, né, com os clientes, tá? Então, tem aí pelo menos umas 5 ideias, um buquê, outro no cachepô, outro numa caixinha, outro, sabe? E deixa ali com umas fotinhas legais. Você procura comprar chocolates de boa qualidade e quando você for comprar, compra pensando em todos esses presentes. Então, vamos supor que são 5 presentes, né? Caixa de bombom, barra de chocolate, bombom solto. Se for ter balão, você pega o mesmo balão e coloca nos outros, sabe? Tenta só deixar um jeitinho para que você tire o adesivo da frase. Uns deixa com frase e outros deixa sem. Eu usava um durex bem pequenininho assim, só para encostar, para eu bater a foto, e aí eu conseguia tirar. Então, alguns ficavam com o coração vermelho ali, outros sem o coração escrito nada, sabe? Então, essa é uma boa dica também. Faz com que você não gaste muito chocolate, né? Até porque, dependendo da época que você comprar, possa ser que derreta ou estrague de alguma forma. Então, toma bastante cuidado e compra os produtos que você consegue utilizar nos outros presentes. Essa é a dica maravilhosa.
Depois disso, você precisa de foto e de vídeo de cada presente desses daí, tá? Então, uma foto mais clara, mais visível, né? Que aí você coloca no catálogo. No catálogo é legal o preço e uma descrição rápida ali do produto. Você pode escolher nome ou não, cesta carinho, cesta love e aí por diante. Ou então coloca um código, ou presente 1, presente 2, presente 3, sabe? E dá super certo. O cliente não quer saber do nome, ele quer saber do que tem e quanto custa. E eu ficava um tempão pesquisando isso também. Então, aí também vai uma outra dica bem interessante. E o próximo, depois, você tenta fazer um videozinho, vídeo montando ali os chocolates, o urso, colocando na caixinha, o que for que você escolher. Um vídeo mexendo, um vídeo você aproximando da câmera, vídeo que eu digo menos de 1 minuto, tipo assim, segundos, sabe? E aí depois você guarda muito bem esses vídeos, porque depois você pode ir utilizando, junta todos eles, depois várias frases separadas, né? Para que dê movimento ali no Instagram e mostre esse presente de outras percepções, de outros ângulos. Isso também pode ser muito bom e demorou muito tempo para eu fazer assim. E agora que eu faço, além de eu ter aí essa galeria, né, dos produtos já pronto, eu também tenho editados, às vezes eu salvo até editados e não editados, escritos e não escritos, porque aí eu consigo fazer novas coisas, novas edições ou novas escritas e enfim. Então separa, deixa bem guardadinho, porque muito provavelmente novas ideias virão. Depois disso, para as pelúcias, você pode começar com as pelúcias que são chaveiros, né? Que são bem pequenininhas. Costumam ser um pouco caras, né? Dependendo de onde você comprar, mas dá uma olhadinha na Shopee. Às vezes compensa muito mais comprar por lá, né? Assim, que seja menor, tem de coração, tem de urso, tem de outros, de personagenzinhos, né? Então aí dependendo, vale a pena você colocar. Vai ter uma pelúcia ainda que bem pequenininha, mas já dá para dar um a mais ali, um valor a mais no presente, né? Outra coisa que eu aprendi aqui na minha loja, eu sempre movimento os stories. Eu sempre coloco, se chega novidade, eu coloco uma foto ou um bumerangue, sabe? Do que chegou. Usa aquelas montagens de várias fotos para a pessoa ter uma noção a mais ali do que tem, sabe? Aproveitar mais aquele espaço. Então, isso é muito bacana também. E, claro, o feed extremamente estratégico. Muito, muito, muito estratégico. Lá no feed, eu vi uma frase, né? Que o story, ele vai sumir em 24 horas. Então, é mais bastidores, é mais conexão. Mas o feed, ele pode vender 24 horas. Então, seja intencional, seja estratégica para colocar lá. Então, vai entrar alguma coisa nova, ou então você quer fazer um post de ideias com, sei lá, presentes com menos de 100 reais. E aí você coloca as suas fotos lá, aquelas sem escrita, sem nada. E aí você coloca lá na descrição, presentes personalizados, entre em contato, e aí você vai dar ali uma leve conduzida no cliente, sabe? O que ele vai fazer a seguir. Como que ele vai fazer, né? Se clicar no link da bio, enfim, ou deixa o número ali embaixo, né? Para quem preferir, mas sempre fale para ele fazer alguma coisa, não só ficar ali. Se você gostou, curte aqui, comenta, marca alguém que vai te dar um presente desse, um desses presentes, qual desses você gostaria de ganhar, sabe? Que aí ele vai fazer alguma coisa e é muito interessante pensar em postagens compartilháveis, porque daí mais pessoas vão chegar no seu Instagram e aí é perfeito, porque ou vai seguir ou vai comprar e aí é só ir convertendo ao longo do tempo, né? E isso é muito bom também. Tem o funil, né, que é bem interessante a gente trabalhar com funil. Em relação a
produção de conteúdo, né? Eu já usei algumas vezes aqui na Best, às vezes dá certo e às vezes não, ainda tô ajustando, mas testem aí também, pode ser que dê muito certo. Como eu falei, né, nos vídeos anteriores, às vezes a gente vai mais testar e ver o que dá certo. O que der certo, você vai fazendo, vai replicando e tentando melhorar a estratégia. E o que não der, você anota e tchau. Ah, em falar em anota, outra coisa muito importante que eu fiz aqui na Best no primeiro ano foi o mais difícil de todos, porque eu não tinha dados nenhum para seguir. Então, as datas eu não sabia o que iria vender, assim, foi muito assustador. E aí foi meio que por conta mesmo. Então, eu fiquei ali meio que esperando alguém me perguntar alguma coisa, porque eu não sabia o que postar, eu não sabia nem o que comprar. Tanto que eu nem ia fazer nada, acho que era no Dia dos Namorados também. No Dia dos Pais, eu acho. Não lembro. Eu sei que era uma data comemorativa, eu acho que era Natal, porque eu comecei em agosto, né? Eu acho que era Natal. E aí eu fiquei meio que sem saber o que fazer de real, assim, eu não sabia exatamente nada. E eu fiquei só ali, postava os presentes, as coisas que eu já tinha feito, né, de interessante, porque aí eu tava testando. E aí uma cliente me mandou mensagem que queria comprar algo muito específico, eu acho que era caneca com chocolate, uma coisa assim. Eu não tinha, mas falei pra ela que tinha, pesquisei no Mercado Livre canecas, né, em atacado. Achei 6 canecas, aqueles kits com 6 canecas. Eu adorava e adoro comprar esses kits porque eu sei que sai logo, sabe? E aí eu comprei rapidinho, falei os chocolates ali que eu sei que tem aqui na cidade, Sonho de Valsa e Ouro Branco, sem erro. E eu falei pra ela que daria pra fazer, né? E aí ela pegou acho que 2 ou 3 canecas com, sabe? Sei que eu vendi pra ela quase uns R$ 200, assim. E ela super confiante em mim, sabe? Assim, nossa, você é a melhor no que você faz, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei tipo, poxa, ela confiou mais em mim do que eu mesma, né? Na minha capacidade de criar algo legal. E aí, desde então, eu anotava e anoto ainda. Tudo que eu vou fazendo, todas as ideias que eu tenho para aquele mês, né? Quantas vendas eu fiz, se eu fiz alguma promoção, alguma coisa, eu senti essa necessidade, em que período que foi do mês, e o que eu fiz, né, se teve venda ou não, enfim. Eu vou montando ali os meus dados, né, para no mês seguinte, aí eu revejo aquilo, dou uma olhadinha no que deu certo, no que deu, e enfim. E aí eu monto a estratégia de novo no próximo ano. Tá, então anota desde o início. Que você comprou primeiro, que você postou primeiro. Quem foi seus primeiros clientes. Isso é muito, muito, muito importante. Porque daí você sempre vai estar ali entrando em contato, sabe? Uma coisa interessante também, eu fiz um talãozinho de pedidos na época, né? Era um talãozinho não, era um caderninho de pedidos. Então, eu anotava nome, a forma de pagamento, eu já pergunto na hora que a pessoa entra em contato, né, e quer fechar uma venda, quer comprar um presente, e principalmente o telefone, o WhatsApp. Aí pego ali as informações de pagamento, o dia que ela precisa, passo o dia da produção, quanto tempo vai ficar pronto. E aí, basicamente, essas são as informações que eu preciso. Passados-se alguns meses, eu volto nos caderninhos dos pedidos anteriores e entro em contato com essas pessoas novamente. Isso é muito, muito, muito crucial, sabe? Dá um trabalho, mas eu pego ali 1 horinha ou 2, né? Uns 30 minutos, que seja, ou entre um atendimento da minha filhoto, sabe? Assim, uma coisa ou outra, compromisso pessoal, e aí eu levo o celular da loja e eu vou mandando. Isso é muito importante, você ter esse contato, continuar tendo esse contato, porque às vezes a pessoa esquece de você,
E é importante que ela não esqueça, né? Principalmente nas datas especiais, enfim. Então, é muito importante. Quando estiver chegando as datas comemorativas, seus clientes já estarão surtando. Então, se mantenha calma, né? Pelo menos aqui é assim, faltando 2, 3 semanas para alguma data, o pessoal já começa aquele fuzuê de eu quero saber o catálogo e não sei o que do catálogo. E aí já me dava, no começo, me dava um nervoso, essa pressão toda me deixava muito nervosa, e aí eu acabava levando mais tempo ainda para desenrolar o catálogo, sabe? E aí as 2, 3 horas e poderia até ser mais. Então, pensa, vai com calma, tenta, né, ter aí uma noção sempre a seguir. Vai no Pinterest, faz várias pastinhas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Professores, as datas que você tiver interesse de trabalhar e vai salvando referência de todo tipo. Eu gosto muito daquelas de fora, né? Porque daí a chance de alguém fazer é bem menor e aí meio que eu me destaco, sabe? Então, pode ser que seja uma ideia muito bacana para você aí também. Outra coisa, uma outra dica, e não sei se vai fazer sentido, mas só para o que eu adoro fazer. Eu gosto de dar temas na semana. Então, por exemplo, na terça-feira eu faço o dia do chaveiro, acho que é exatamente assim o nome. Dia de chaveiro, uma coisa assim, sabe? E aí eu coloco promoções incríveis para aquele dia. E aí a a sacada melhor desse dia é que naquele dia eu já separo todos os modelos de chaveiros que eu tenho, porque é uma produção limpa. Vai muito rápido, porque é chaveiro, sabe? Não tem surpresa de do nada eu quero uma caixa, do nada eu quero um buquê, sabe? É chaveiro, então aquilo ali é maravilhoso, flui muito, e aí eu consigo fazer uns 5, 6 pedidos muito rapidinho, tiro foto, faço meus vídeos com calma, né? Faço uma bela de uma embalagem, aconselho você também. E acho que e aí na quinta-feira eu faço o TBT da Best, né? Que a minha loja é Best Moments, então meio que eu aproveito ali, sabe? E aí a minha ideia é que eles reposte o presente, a foto, enfim, o que foi comprado na quinta-feira, né? Então meio que fica com aquele movimentinho ali dos meus clientes, sabe? Às vezes eu coloco um mimozinho para quem faz na próxima compra, às vezes eu não coloco, e assim por diante. Ah, sobre mimos, né? Se acaso você fizer fotos, só chaveiros, né? Assim, que não seja presente grande montado, tenta dar mimos que você venda. Então, fotos com imã, né? Gente que já tem imã em casa, porque produz foto com imã. Então, frases com imã, sabe? Chaveiros, eu já dei muito chaveiro de brinde para pessoa que sabia que eu fazia foto e na próxima compra dela, ela voltou para pegar 5, 6 chaveiros. Ou numa data comemorativa, ela veio, pegou 10, 12 chaveiros, sabe? De lembrancinha para família, para alguém. Então, isso é uma estratégia muito boa que antecipa, né? Aí faz com que a pessoa queira voltar, talvez, né? E adquirir aquele novo presente, aquela nova descoberta de produto, sabe? Assim, tá muito certo. Eu adoro. Então, pode testar aí também, que talvez dê certo por aí. Bom, gente, essas foram as dicas. Espero que ajude por aí também. Vale a pena reforçar, né? Deixa o seu Instagram impecável, bem claro, informações certinhas e movimentado, tá? Na medida do possível. E espero que tenha ajudado. Deixa aqui nos comentários se você faz alguma coisa diferente, o que você já testou que deu certo, tirando tudo isso daqui que eu já falei, que eu posso testar também, ver se funciona pra mim, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!